Olá, pessoal! Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a adição e subtração de números racionais. Bom, a adição de números racionais, então, na forma fracionária. Então, na adição dos números racionais dados na forma fracionária, nós temos basicamente duas situações. Ou os denominadores são iguais, ou os denominadores são diferentes. Então, relembrando como isso acontece. Então, quando nós queremos somar frações com denominadores iguais, 3/4 mais 2/4, a gente repete o denominador, que é o 4, e resolve a operação que está no numerador, 3 mais 2. Então, nós teremos como resposta 5/4. Ou ainda, agora trabalhando com o negativo, observem que o denominador de ambas as frações é 5, então eu repito 5, e na parte de cima fica menos 2 mais 8. Devo 2 e tenho 8, então eu fico com 6 e repetimos o denominador, que é o 5. Exemplo 2, quando os denominadores são diferentes. Então, nós precisamos primeiro encontrar o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, entre 4 e 3. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 3 é 12. Aí nós pegamos esse 12, dividimos pelo número de baixo e multiplicamos pelo número de cima. Ou seja, 12 dividido por 4, que vai dar 3, vezes 5, que dá 15. 12 dividido por 3, que dá 4, vezes 2, que dá 8. Aí resolvemos a soma na parte de cima, 15 mais 8 é 23, e repetimos o denominador. O mesmo acontece aqui. Mínimo múltiplo comum entre 6 e 2. Entre 6 e 2, o mínimo múltiplo comum é o próprio 6. Lembrando, dividimos pelo número de baixo e multiplicamos pelo número de cima. Então, eu pego o mínimo múltiplo comum, que é o 6, divido por 6, que dá 1, vezes o 1 que está em cima é 1, com o sinal, por isso fica menos 1. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 3 dá 9. Menos 1 mais 9, devo 1 e tenho 9, então eu fico com 8 e repito o denominador, que é 6. 8 sextos. A subtração de números racionais na forma fracionária acontece da mesma maneira. Se o denominador for igual, a gente calcula a diferença. Caso contrário, a gente iguala o denominador, utilizando o mínimo múltiplo comum, e trabalhamos então com as frações equivalentes. Vejamos os exemplos. 3/4 menos 2/4. O denominador é igual, então eu repito 4 e resolvo a operação só no numerador. 3 menos 2, que é 1. Aqui também, o denominador é o 5, repito ele, e resolvo a operação com os números que estão em cima, menos 2 menos 8. Devo 2 e devo 8, logo eu devo 10. E nesse caso a gente tem uma fração aparente, né? Menos 10 dividido por 5, que dá menos 2, sinais diferentes, resultado negativo. Na sequência, o segundo exemplo, quando os denominadores são diferentes. Então, nós fazemos primeiro o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3, que é 12. Aí, dividimos pelo número de baixo e multiplicamos pelo de cima. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 5, 15. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 2, 8. Resolvemos a parte de cima, 15 menos 8, 7, e repetimos o 12 na parte de baixo. Menos 1 sextos, menos 3 meios. Mínimo múltiplo comum entre 6 e 2 é 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 é 1. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 3, que dá 9. Menos 1 menos 9, devo 1 e devo 9, logo eu devo 10. E aí nós temos as propriedades da adição de números racionais. Várias delas muito parecidas com as propriedades que nós já estudamos anteriormente para os números racionais. Então, a primeira é do fechamento. A propriedade do fechamento nos diz que a soma de dois números racionais é também um número racional. Então, ali nós temos um exemplo. Então, nós estamos somando valores com denominadores diferentes. Fiz o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2, que é o 4.
dividir pelo de baixo vezes o de cima. Então, nós obtivemos como resposta menos 1/4. Então, percebam que somamos dois números racionais e tivemos como resposta também um número racional. A segunda propriedade é a comutativa, ou seja, a ordem das parcelas não altera o meu resultado. Então, eu somar 2/5 mais 1/5, ou eu somar 1/5 mais 2/5, o resultado é o mesmo, é 3/5. Repito o valor de baixo e somo em cima. Terceira propriedade é a associativa. Ela está relacionada ali aos parênteses, né? Então, na adição, se eu adicionar mais de duas parcelas, sendo todas elas números racionais, eu posso associá-las de maneiras diferentes e chegar ao mesmo resultado. Então, percebam que na primeira parte eu utilizei o parênteses pegando o primeiro e o segundo termo. Na segunda, eu coloco o parênteses no segundo e terceiro termo. E mesmo assim, pelo denominador ser igual, nós repetimos o 8 e somamos a parte de cima, que sempre dará 9. 9/8. A quarta propriedade é do elemento neutro. O zero é o elemento neutro da adição de números racionais, ou seja, quando eu somo zero, não altera o resultado. 4/7 mais 0 é a mesma coisa que 0 mais 4/7, que é 4/7. E a quinta e última propriedade, essa é nova para nós, que é a do elemento oposto. Todo número racional admite um elemento oposto. A soma de um número com seu oposto resulta em 0. Então, o oposto de 3/7 é menos 3/7. E ao realizar essa soma, então, eu fico com 3 menos 3, 0. Repito o 7 embaixo. 0 dividido por qualquer coisa sempre será 0. Então, nós partimos para a resolução dos nossos exercícios. Primeiro exercício. No dia 12 de abril, um grande reservatório de água tinha 2/9 da sua capacidade preenchida com água. No dia 13, sem que fosse retirada qualquer quantidade de água desse reservatório, uma mangueira despejou nele uma quantidade de água correspondente a 5/9 da sua capacidade. No dia seguinte, sem que fosse despejado mais água, retirou-se do reservatório uma quantidade correspondente a 3/9 da sua capacidade total. Com base nessas informações, responda ao que se pede. Calcule a fração do reservatório que ficou preenchida com água no final do dia 13. Então, olha só, ele tinha 2/9 e no dia 13 foi acrescentado 5/9. Então, basta a gente somar 2/9 mais 5/9. Observem que o denominador é igual, então nós repetimos o 9 e somamos somente os dois valores de cima. 2 mais 5, 7/9. Ainda em relação ao final do dia 13, calcule a fração do reservatório que ficou sem água. Então, na letra A, nós chegamos à conclusão de que 7/9 do reservatório ficou com água. Logo, para descobrir quanto ficou sem água, basta a gente pegar 1, lembrando que esse 1 representa o valor total, menos os 7/9 que está com água. Coloco 1 embaixo desse 1, faz o MMC entre 9 e 1, é 9. Divide pelo de baixo vezes o de cima, então nós temos 9 menos 7, que é 2/9. E na letra C, no final do dia 14, após a água ser retirada, que fração do reservatório ficou preenchida com água? Então, lembremos pela letra A que o reservatório tinha 7/9. No dia 14 foi retirado 3/9 da água. Então, 7/9 menos 3/9. Repetimos o denominador, que é o 9, e resolvemos a conta no numerador. 7 menos 3, então, 4/9. Questão 2. Que número devemos adicionar à fração 2/5 para obter como soma 3/7? Então, aqui entra o nosso conceito de tirar a prova real. Então, eu tenho uma fração que, somada a 2/5, me dá como resultado 3/7. Então, basta a gente fazer a operação inversa. 3/7 menos 2/5. Observem que o denominador é diferente, 7 e 5. Mas ambos são números primos. Então, o denominador comum, nesse caso, é o produto entre os dois. 7 vezes 5 é 35.
Aí usamos a regrinha, divide pelo de baixo vezes o de cima. 35 dividido por 7 é 5, vezes 3 dá 15. 35 dividido por 5 dá 7, vezes 2 dá 14. 15 menos 14, então 1 sobre 35 avos. E a última questão, a fração 1/3 foi subtraída de certo número, obtendo-se como diferença a fração 1/5. Que número é esse? Então, a mesma coisa, nós temos um número, tiramos 1/3 e a resposta é 1/5. Fazendo a prova real da subtração, nós temos uma soma. Então, 1/5 mais 1/3. Os denominadores são diferentes, 5 mais 3, 5 e 3. Como ambos são números primos, então basta multiplicar os dois. O denominador aqui será 15. 15 dividido por 5 dá 3, vezes 1, 3. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1, 5. 3 mais 5, então 8/15 avos.